A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? A partir deste vídeo nós começaremos uma série de episódios para tratarmos de um assunto muito importante, que é sobre a história da igreja cristã, especialmente sobre a história dos mártires, com base no livro dos mártires, como você pode acompanhar aí na sua tela, que é do autor John Foxe. O que nós teremos com essa série de episódios, professor Oséias? Nós estaremos relatando, mostrando através de textos de imagens a história dos cristãos martirizados desde o século I até o século XIX. Então será muito enriquecedor para mim e para você que tem como objetivo aprender e conhecer mais da história da Igreja de Cristo. Nós tiraremos muitos aprendizados, muitas lições. E para que tudo isso, professor? Para que possamos cada vez mais valorizar a nossa liberdade de expressão, para que possamos cada vez mais valorizar o privilégio, a graça que Deus nos deu através da sua misericórdia de termos o privilégio de cultuarmos, de estarmos aqui e você aí aprendendo a palavra do Senhor, como muitos não tiveram esse privilégio. Para começarmos, vamos meditar nesse versículo de Atos capítulo 20, versículo 24. Contudo, nem por um momento eu considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Tertuliano de Cartago, cerca de 150 a 220 depois de Cristo. Até onde você iria por Jesus? Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando para levar o Evangelho para frente. Eles iam morrendo de Cristo falando. Eu e você somos semente do sangue. Primeiramente do sangue de Cristo, do sangue desses nossos irmãos. No vídeo de hoje nós iremos abordar sobre a história dos mártires cristãos até as primeiras perseguições gerais sobre o governo de Nero. Observação importante: todo esse nosso trabalho que iremos desenvolver a partir de hoje será com base no livro de John Foxe, que nasceu em Boston, Lincolnshire, Inglaterra, em 1517. Durante seus estudos em Oxford, se destacou pela excelência, intelecto e perspicácia, porém se aplicou à teologia e foi parcial quanto à reforma. Foi expulso da faculdade e sentenciado como herege. Terminou essa obra célebre em 11 anos. Partiu para Cristo no dia 18 de abril de 1587, aos 70 anos. O primeiro mártir da igreja cristã foi Estevão. Sua morte foi ocasionada pela fidelidade com a qual pregava o Evangelho. Expulsaram da cidade e o apedrejaram até a morte, como consta no livro de Atos. Através dessa imagem podemos observar o apedrejamento de Estevão, enquanto ele via o Senhor sentado à destra de Deus, os céus abertos, como está na Bíblia Sagrada. Segundo, Tiago, o grande, filho de Zebedeu, irmão mais velho de João, primo de Jesus, 10 anos após a morte de Estevão ocorreu. Na hora do martírio, diante da extraordinária coragem e destemor do apóstolo, seu acusador se arrependeu de sua conduta, pedindo perdão e confessando-se um cristão e decidindo que Tiago não deveria receber sozinho o martírio. Por isso, os dois foram decapitados ao mesmo tempo, como vocês podem observar na imagem abaixo. Filipe trabalhou diligentemente na Ásia Superior e sofreu martírio em Heliópolis, na Frígia, que é a atual Turquia. Foi açoitado, lançado na prisão e depois crucificado no ano 54 depois de Cristo, como vocês podem observar aí na imagem, a crucificação de Filipe. Mateus, o cenário de suas obras foi Pártia, que é a atual Irão ou Irã, e Etiópia também, na África. Nesse último país,
ele sofreu martírio, sendo morto com uma alabarda na cidade de Nadabá, no ano 60 depois de Cristo. Como vocês podem observar, o objeto representado que serviu para tirar a vida do apóstolo Mateus. Tiago, o menor, foi eleito supervisor das igrejas de Jerusalém. Aos 94 anos, foi espancado e apedrejado pelos judeus. E por fim, seu crânio esmagado com uma clava de assentador. Matias foi eleito para ocupar o lugar de Judas Iscariotes. Ele foi apedrejado em Jerusalém e depois decapitado. André pregou o evangelho a muitas nações da Ásia, mas ao chegar a Edessa, que é atualmente Turquia, foi preso e crucificado nesse formato dessa cruz que vocês podem acompanhar nessa imagem. A maior parte dessas imagens que constam nesse nosso vídeo são do próprio livro, o Livro dos Mártires de John Foxe. Aí é uma obra de arte representando a crucificação de André, nesse formato aí de um X. Marcos, ele foi esquartejado pelo povo durante a celebração a Serapis, ídolo de Alexandria, no Egito. Pedro foi condenado à morte, crucificado em Roma. Jerônimo diz que Pedro exigiu ser crucificado com a cabeça para baixo e os pés para cima, por ser, segundo ele, indigno de ser crucificado da mesma forma e maneira como o Senhor fora. A partir dessa imagem a gente pode observar o desejo de Pedro se concluindo, se concretizando. Ele não achou-se digno de sofrer a mesma crucificação do seu Mestre Jesus Cristo. Que fé é essa, né, meus irmãos? Que fé! Meu Deus! O apóstolo Paulo, Abdias declara que Nero enviou 2 de seus escudeiros, que foram Ferega e Partêmio, para transmitir a Paulo a sua sentença de morte. Aproximando-se de Paulo, que instruía o povo, desejaram que ele orasse por eles para que crescem em Jesus. O apóstolo lhes disse que, pouco depois, haveriam de crer e ser batizados no seu sepulcro. Os soldados o levaram para fora da cidade e, após orar, entregou o pescoço à espada, como vocês podem observar nessa imagem representativa aí da decapitação do apóstolo Paulo. Judas, ele era irmão de Tiago. Tadeu foi crucificado em Edessa, que é Turquia atualmente, no ano 72 depois de Cristo. Bartolomeu pregou em vários países e traduziu o Evangelho de Mateus para o idioma indiano, propagando-o nesse país. Por fim, foi cruelmente espancado e depois crucificado pelos intolerantes idólatras. Tomé, chamado Dídimo, pregou o evangelho na Pártia, que é o Irã atualmente, e na Índia também, onde suscitou a fúria dos sacerdotes pagãos. Foi martirizado sendo atravessado por uma lança. Lucas foi enforcado em uma oliveira pelos sacerdotes idólatras da Grécia. Simão, apelidado de Zelote, pregou o evangelho na Mauritânia, na África, e até mesmo na Grã-Bretanha, onde foi crucificado no ano 74 depois de Cristo. O apóstolo João era irmão de Tiago o Grande. Em Roma foi lançado em um caldeirão de óleo fervente. Ele escapou por milagre, sem ferimentos. Foi o único apóstolo a escapar de uma morte violenta. Barnabé, sua morte deve ter ocorrido por volta do ano 73 depois de Cristo. Sendo assim, meus amados irmãos, espero que vocês tenham tirado lições com esses exemplos desses irmãos martirizados da primeira era cristã. Esse aqui é o livro que nós estamos utilizando para que possamos desenvolver esse trabalho. E no próximo vídeo nós estaremos estudando sobre as 10 primeiras perseguições. Desde já,
Deus abençoe sua vida, sua casa. Fique com Deus na paz do Senhor Jesus.